Olá, queridos irmãos e irmãs, estudiosos do livro dos Atos dos Apóstolos. Eu tenho uma excelente notícia para vocês. Hoje nós não faremos o próximo capítulo, que seria o 10, né? Nós vamos fazer a segunda parte do capítulo 9, porque agora nós estamos entrando numa parte adensada dos estudos e cada palavra é importante, a maneira como as coisas foram descritas, e vocês devem ter percebido pela primeira parte do capítulo 9 que eu fiz na semana passada, e que tem vários termos que são traduzidos de forma descompromissada, né? E que a gente tem que explicar para que as coisas ganhem sentido, né? Principalmente para nós espíritas. E até porque isso também, a questão de sermos espíritas, tem muito mais explicações em cima dessas passagens, desses termos, né? Porque a gente tem mais uma carga de conhecimento que veio depois. Então, os nossos estudos, eles são mais aprofundados no sentido de abranger uma outra dimensão. E a partir de agora, principalmente para ir para o capítulo 10, eu não poderia ir para o capítulo 10 sem passar nessa segunda parte do capítulo 9. Né? Claro que a conversão de Paulo, na primeira parte do capítulo 9, é uma coisa, né, é o evento, né, digamos. Né? Porque disso daqui, todo o final daqui para frente, né, capítulo 9, todos os outros 19 capítulos vão rodar em torno de todo esse momento de divulgação cristã, quando ela deixa os judeus e vai para o mundo. E aí a gente fez esse estudo da parte da conversão do Saulo em Paulo, né? E eu assinalava, mostrava que nada é por acaso. Então, assim, não tem nada escrita pelo menos no Novo Testamento, mas no Velho também, que você possa descartar ou dizer, tá, tudo bem que, assim, se você tiver que eleger um ponto de foco, por exemplo, o que é mais importante no capítulo 9 do Atos dos Apóstolos? O mais importante é a conversão de Paulo. Mas você vê que teve um monte de outros temas. Apareceu Ananias, apareceu a relação de Ananias com o Senhor, né? Que a gente vai ver que Paulo vai ter essa relação. O fato do Senhor aparecer para ele, assim, ele não viu o Senhor, que ele nem tinha vibração ainda para isso, né? Ele vê um resplendor. Mas, e depois aparece o outro personagem, Barnabé, que vai acompanhar Saulo nas primeiras viagens. Barnabé é de Chipre, ele tem uma família muito boa, que tem muitos sacerdotes, ele é muito conhecido, então vai ser fundamental para Paulo começar essas viagens com o Barnabé. Vão começar até pela ilha de Chipre, que é a casa do Barnabé. Mas eu não teria como ir para o 10º capítulo sem abordar esses acontecimentos que vão não é muito em termos de versículo. No episódio passado, né? Episódio ótimo, na primeira parte do estudo do Atos dos Apóstolos, capítulo 9, eu fui de 1 até 30. Você vê que é tudo número iniciático, né? 30. Jesus começa a pregar com 30 anos, 3, né? E aí, agora a gente vai ver de 31 a, se não me engano, vamos ver aqui, 43. Que é um número inicial também, que é 12. Tá? E aí, o que aconteceu? Aconteceu aquilo tudo maravilhosamente. Paulo foi convertido. Paulo começou a pregar em Jerusalém. Ele foi para Damasco. Paulo começou a pregar em Damasco. Os cristãos que estavam lá ficaram ressabiados, que falaram, mas esse cara aí é perseguidor de cristãos, isso aí deve ser uma armadilha, né?
Ele quer conhecer a cara de todo mundo para depois enjaular todo mundo. Então, mesmo com Ananias, que era um homem muito respeitado, que todo mundo sabia, que ele era muito inspirado, a vibração dele era muito alta, ele tinha uma estreita ligação com o Cristo, com essas vibrações, e o Ananias ia com ele, né? Ia apresentando, olha, ele está convertido. E o Senhor apareceu para mim, o Senhor me pediu para ir lá, ele foi batizado no Espírito Santo, inclusive, eu batizei ele na água. Mas aquilo que eu falei, era muita gente, muitas seitas, muitas linhas de judaísmo. Então ele falava para meia dúzia aqui, 10, 20, mas aí esses aí iam embora, não necessariamente passava. Quer dizer, quando estava a outra pregação, já tinha mais outros tantos diferentes. E aí esse povo aí resolveu matar o Saulo. Mesmo ele pregando Cristo, pregando que realmente Cristo era o Filho de Deus. E aí eles desceram o Saulo pelo muro, para não sair pelas portas da cidade, que tinha uma emboscada lá para matá-lo. E ele vai para Jerusalém. Em Jerusalém ele começa a pregar, né, como eles gostam de usar essa palavra, ousadamente em qualquer lugar, até dentro da sinagoga. Pregar o Cristo. Que aí o pessoal já está começando a se ligar que isso não é judaísmo, isso é uma outra religião. E aí ele começa a pregar e, de novo, os mesmos tipos de judeu, aqueles judeus helênicos, porque o Saulo falava grego bem, se expressava bem. Saulo vai ser muito importante na divulgação do cristianismo, porque ele foi super bem formado, ele fala maravilhosamente bem, ele tem uma oratória muito envolvente, e ele vai ser importantíssimo nessa divulgação. E, assim, além da inspiração, né, do Espírito Santo e do Cristo, ele tem uma oratória boa, ele fala grego. E aí, no versículo 31, eles falam, então, que eles decidiram, antes até, no 31 vai ser de onde eu vou pegar. Aí, assim, mandaram ele de Jerusalém, que já estavam armando para matá-lo, mandaram para Tarso, para a cidade dele. Ele não é Paulo de Tarso? Mandaram ele para Tarso, para a cidade dele. Porque na cidade dele ele conhece todo mundo e vai ser muito mais fácil protegê-lo na própria cidade. Né? E aí o que aconteceu? Lá Roma ficou sem ter o seu principal perseguidor de judeus, cristãos. Aí o que acontece? Você tira o principal inimigo do cristianismo. Olha o que diz no versículo 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz. E eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor ao Senhor, do Senhor, e consolação do Espírito Santo. Então aí começaram assim, bom, não tem mais ninguém para prender e matar a gente, e enviar para lá, para a sinagoga central, para o Sinédrio. Então agora é mesmo que a gente vai. Aí todo mundo começou a pregar, não tinha. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, aí vai os apóstolos estão pregando. Veio também aos santos que habitavam em Lida. Os santos são os primeiros cristãos, né? Que eles já estavam vivendo à parte. Então, santos, lá originalmente, é a pessoa que vive à parte, que se retirou, é retirado. Eles vivem à parte da sociedade porque eles começam a ser reconhecidos até pela maneira de se tratarem. E aí ele foi que habitava em Lida. Aí ele foi lá, o Pedro foi a Lida. E achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico.
E disse-lhe Pedro, disse para Enéas, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. E viraram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, cidade próxima, os quais se converteram ao Senhor. O que a gente está vendo aí? A gente está vendo se repetir os passos do Cristo. Lembra quando o Cristo chega lá na beira do tanque e tem um monte de gente esperando milagre e tem um homem coxo e aí ele pergunta para o homem, quer ser curado? Aí o homem fica falando, pois é, mas eu... dá um monte de desculpa, aí o Cristo cura ele e com a mesma ordem, levanta-te, pega a sua caminha e vai. E ele faz isso, e depois todo mundo vê o cara lá na sinagoga, isso é dia de sábado, os sacerdotes, isso é início da pregação do Cristo, ninguém nem sabe quem é Cristo, quando ele faz isso. Tanto é que às vezes eu falo as coisas e as pessoas ficam assim, não. Está escrito na própria Evangelho. Que aí ele chega lá andando, os sacerdotes eles estão preocupados com o quê? Eles não estão preocupados com o Filho de Deus, com o outro mundo. Eles estão preocupados com a igreja, com a igreja deles, né? Então o que eles perguntam? Eles não perguntam, nossa, que coisa maravilhosa, né? Quem é essa pessoa incrível? Não, eles perguntam, quem te curou? Mas porque era sábado. Eles queriam enquadrar o cara. E o cara que recebeu o milagre fala, não sei. Ninguém sabia ainda quem era. E então a gente está vendo aqui que, de novo, agora é Pedro. Né? Pedro, a pedra, o apóstolo sobre o qual será construída a igreja, ele vai lá e ele fala que não é ele. Né? Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Que estão fazendo testemunho, não tem livro escrito nenhum do Novo Testamento. Os livros são as pessoas que dão testemunho. Eu estava lá presente, conheci o Cristo. E aí ele levanta e vai embora. E disse-lhe Pedro, Enéas, aí foi embora. E viram, aí o povo todo, porque, que é isso? Isso é uma didática, né? Eu vou lá, faço um milagre, e aí eu chamo a atenção para mim. Porque se eu botar um banquinho, começar a falar, olha, eu vim falar da boa nova do Cristo, o Filho de Deus, que teve aqui no mundo, já morreu, vocês já mataram, mas ele teve aqui no mundo, ele veio para cá para divulgar a boa nova, que agora ele está abrindo esse conhecimento de que existe um outro mundo, que é o mundo que vale. Isso, muito pouco impacto ia ter naquela época, aliás, até hoje, né? Que todo mundo só procura religião para resolver um problema, né? Uma demanda, né? Então, o Cristo está mostrando, agora o Cristo já morto, que tinha uma didática que o Cristo empregou e que agora está sendo empregado. Que você vai lá, mostra que tem poderes, faz os milagres e o povo vem. Na hora que o povo vem, você prega. Né? Como se faz hoje, né? Por que você acha que tem tanta cura naquelas igrejas neopentecostais? Né? Para ver se atrai o povo para lá. Porque aí o povo fica pensando assim, vou lá, quem sabe eu resolvo o problema, né? E aí viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Se converter aí é uma licença poética, né? O cara diz que está convertido. É aquele pessoal que vai lá no centro, fica orando, toma paz, a água fluidificada, aí resolve o problema. Aí ele até preenche a ficha lá de colaborador do centro. Aí ele paga o primeiro mês, segundo mês, no máximo o terceiro. Quando ele ficar bom, resolver o problema, ele some. Fica a ficha lá na secretaria. E havia em Hope
uma discípula chamada Tabita, que traduzindo-se diz Dorcas. Esse nome os evangélicos usam muito. Estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. A irmã Dorcas, que lá na língua deles é Tabita. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. Que adoecendo, em seguida morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorassem em vir ter com eles. E, levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorca fizera quando estava com elas. Mas Pedro, deixa eu só fazer um parênteses. Vamos lembrar, as viúvas. Nessa época, é uma época difícil. Eu acho que eu já falei quando fiz estudo dos outros capítulos. Não tinha aposentadoria, não tinha pecúlio, não tinha casa, nem a casa, o retiro, o asilo, que às vezes é mantido pela igreja evangélica, às vezes pelo centro espírita, ou alguma entidade católica, que você pode eventualmente colocar uma pessoa lá que não tem mais família, não tem mais recursos, como se amparar. Só que nessa época não tinha isso, até porque as pessoas também não envelheciam, elas simplesmente morriam. E as viúvas, se elas não tinham filho, homem, para ampará-las, elas estavam ferradas. Se elas tinham filha mulher, se a filha mulher casou com um homem, poderia ser até que essa filha mulher ajudasse a sustentá-las. Poderia. Depende lá do marido. Mas o ideal era ter filho homem. Que o filho homem ia amparar, até porque está na lei, honrar pai e mãe. Só que a viúva aqui, essas viúvas, são pessoas que vivem sozinhas, que vivem de contribuição, entendeu? Dos outros ajudarem. Então, assim, as pessoas também que ficavam desamparadas, elas não viviam muito, porque aí elas começavam a comer menos, ficavam desabrigadas e acabava abreviando a vida delas. Então, é um mundo que não tem velho. Um ou outro, como vai ser o caso do João, a Maria envelheceu bastante, João e alguns outros, Mas, do modo geral, o povo morre não chega nem a 40, tá? Então, essa comunidade, essa comunidade de viúvas, principalmente, eram muito ajudadas por essa irmã Dorcas, e elas estavam lá pranteando a irmã, que, na verdade, indiretamente, elas estavam pranteando elas mesmas, que é quem é que vai me ajudar daqui para frente. Então, assim, e o Pedro foi, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorca fizera quando estava com elas. Quer dizer, elas só queriam que Dorcas voltasse a viver para que continuasse fazendo doações para elas. Olha que o mundo não mudou muito, hein? Aí vim ter com ele e fiz... Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levou e, chamando os santos, era uma comunidade cristã,
e as viúvas apresentou-lhe viva. E foi isso notório por toda Jope. Você imagina o impacto disso. E muitos creram no Senhor. É sempre assim, muitos creram. Ali naquela hora, entendeu? Ele quer dizer assim, não é para sempre. Não sei, daqui a um ano você está crendo ainda. E ficou, porque quando tinha muitos creram, o que a gente faz para se tornar, né, seguir o Senhor? Aí ele vai falar assim, se converte, né, aceita Jesus, faz a conversão, procura estudar essa nova boa nova e viver segundo esses novos preceitos de compaixão, de misericórdia. Passa um mês, passa 2, e daqui a pouco ele já está vivendo da maneira que ele vivia antes. Mas então. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E isso foi notório por toda Jope, pode ser Jope ou Jope, ou Iope também, né? Porque o J em alemão e nessas línguas aí tem o som de I. E muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. Então, isso aqui é fundamental para o gancho para o próximo capítulo. Então, assim, o que aconteceu, o que está acontecendo nessa segunda parte do capítulo 9 do Atos dos Apóstolos? Estão acontecendo marcas de apostolado. O Cristo veio e teve mais vivências. E os apóstolos relataram determinadas vivências. Porque é claro que você não vai pensar que os 4 evangelhos dos 4 apóstolos conhecidos, e mesmo que você junte os outros apócrifos, os apócrifos são mais falhados, tá? Os evangelhos apócrifos. Tem muita coisa que tem nesses evangelhos que a gente conhece e eles não são tão completos, tá? Pelo menos os que chegaram a gente. Mas é muito importante porque às vezes eles têm informações que esses 4 não têm, tá? Porque, veja bem, é apócrifo, mas não está no cânone. Não é canônico. Mas a igreja consulta. A igreja reconhece. O proto-evangelho de Tiago, né? Tem um texto não sei o que é lá, Caverna dos Tesouros. O proto-evangelho de Tiago tem um outro evangelho tem outros evangelhos que, ao contrário do que se crê, não é a história toda de Jesus, mas tem informações que a igreja utiliza. A igreja, entendeu? Não é apócrifo, não é banido nem proscrito. Só não está no cânone. Não está dentro da Bíblia lá da Igreja Católica. Né? As Bíblias não são iguais. A Bíblia ortodoxa tem uma certa seleção de livros. A Bíblia maronita, que é a católica libanesa, é uma outra seleção de... A Bíblia dos judeus, que é só o Antigo Testamento, difere lá nos profetas. Então entra livro, sai livro, enfim. Por tradição, né, o Espiritismo apareceu na França, veio para o Brasil, por tradição a gente segue essa Bíblia, a Bíblia católica, tá? Quanto aos livros, né, não exatamente a tradução. Tradução, escolham bem a tradução, porque dependendo da tradução vai mudar muita coisa. E aí, o que o Cristo está mostrando aqui? Ele está mostrando, ele fez o Pedro, está mostrando que esses apóstolos estão percorrendo o mesmo apostolado dele. Fez a cura do homem lá que não andava, do Enéas, e agora, será que ninguém lembrou a cura da filha de Jairo, que o nome era Tablita, e que o Cristo chega lá e fala, todo mundo acha que ela morreu, como a Dorcas.
E o Jairo vai lá e pede para ele, Senhor, vai lá, né? Aí ele vai lá, ele fala, Tablita, come. E isso está no Evangelho. Né? No Evangelho de Lucas até. Tablita, come. E aí é a ordem na língua, né, original. Aqui é o Lucas que está escrevendo também, mas ele não botou. Mas fica claro, porque a ordem é a mesma. Né? Tabita, aqui é Tabita. Tabita, levanta-te. Tablita, lá a filha de Jairo, Tablita, come, levanta-te, Tablita. Aqui e diz, Tabita, levanta-te. É a mesma. Aqui, claro, lá era uma jovem, a menina tinha 15 anos, 12 anos, lá, a filha de Jairo. E aqui a Tabita já era uma mulher feita, né? Mas ele está mostrando que existe uma história que está se repetindo e que tem uma didática até. O fato de fazer Repara, ele faz essas intervenções e isso chama atenção para a figura dele, de Pedro. Quer dizer, todos os outros apóstolos vão fazer curas, expulsar demônios, e faz parte da tática de chamar a atenção para poder fazer a pregação. Coisa que não mudou nada hoje em dia. Né? As pessoas adoram ir na sessão para falar com o preto velho. Não sei mais o que, tem a demanda. Aí, para falar com as entidades, né, para levar o problema, para ver se o problema se resolve. Aí o problema se resolve, que o problema vai se resolver mesmo, né? Nada é insolúvel para sempre. E aí a pessoa deixa até de frequentar lá a missa, o culto, a sessão. E ali, qual é a outra coisa importantíssima que está acontecendo? E no final é o último versículo, 31, 43. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão Curtidor. E olha Pedro, então, também fazendo uma coisa que o Cristo adorava, que era quebrar aqueles costumes antigos que não tinham mais nada a ver, não tinha nada a ver com a espiritualidade. Não está errado quem segue, até porque tem gente seguindo até hoje que são judeus. Não está errado. Mas para o cristianismo isso não diz nada. O que é isso aí? Ele ficou em casa de um certo Simão Curtidor. Ele é Pedro, mas ele foi Simão. Ele é Simão Pedro. Ele está na casa do Simão Curtidor. O Simão Curtidor quem é? Não é um homem que curte a vida doidado. É o Simão Curtidor. É o Simão que é curtidor de peles. Ele trabalha o couro para fazer sapato. Os sapatos são todos feitos de couro de animal. Tem que usar um couro mais resistente, né? E o Simão, o Pedro fica nessa casa. Um judeu não poderia ficar nessa casa nunca, porque ele está lidando com restos mortais. Restos de cadáver de animal, mas é. Então, olha só, o Pedro está lá na casa do Simão Curtidor. Era uma fedentina, além de ter a questão religiosa de não ficar na casa de pessoas que lidam com restos mortais, né? E ainda tem a questão do cheiro. As peles ficam lá curtindo, é uma fedentina horrorosa. E o Simão, o Pedro, vai ficar aí, ficou muitos dias. Então não só ficou na casa do cara que lidava com restos mortais, como ainda ficou muitos dias. O que isso tem a ver? Agora no capítulo seguinte, capítulo 10, a gente vai ver que esse lugar aí devia ser muito imantado e abençoado, porque vai acontecer uma coisa fundamental. O Paulo foi convertido. E agora o Pedro, judeu de nascimento, ele vai nessa casa, vai acontecer uma coisa fundamental, ele vai ter uma visão fundamental e vão ter outros acontecimentos engajados que vão mostrar que o cristianismo mudou de patamar.
Inclusive, vai ser o capítulo 10, que é o capítulo 10, é o 1, é a união. Eu consegui completar uma tarefa, né? O 1 da unidade. Então, nesse capítulo, vão ser vários acontecimentos. Por isso que eu não poderia ser leviano, entendeu? Possivelmente, o capítulo 10 também será feito em 2 partes, porque é muito acontecimento, e cada frase, para quem é espírita, revela uma outra amplitude fantástica. Né? Se eu fizesse esse mesmo estudo sob o ponto de vista católico, seria bem mais abreviado. Então é isso aí, aguardem, semana que vem, aí sim, semana que vem, o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Um grande abraço, tudo de bom, tá? Boa semana para todos.